Olá, olá. Hoje eu vou falar sobre um problema que a minha turma de Ciência da Computação na USP teve que fazer. E a gente tinha como fazer de várias formas diferentes, mas eu gostei bastante da minha solução, que foi inspirada em uma das aulas de programação competitiva que tivemos aqui na USP também. O problema é o seguinte: ele vai te dar uma palavra com um tamanho N. E a gente tem que falar se essa palavra forma um anagrama que seja palíndromo. E talvez os termos sejam um pouco confusos, caso você não conheça, mas eu vou explicar tudo bonitinho. Então, vamos lá. Anagrama é um tipo de relação entre duas ou mais palavras, em que todas elas utilizam exatamente as mesmas letras, só que em ordens diferentes. Vamos pegar aqui um exemplo: a palavra amor. Um dos anagramas de amor seria Roma, pois só alteramos a ordem em que as letras aparecem, mas a gente não alterou as próprias letras. Para simplificar essa ideia, não vamos nos importar se a palavra faz sentido em português. Então, por exemplo, Rimoa seria também um anagrama de amor. Uma coisa importante de se notar é que a quantidade de anagramas possíveis de uma palavra pode ser calculado por meio de n fatorial, em que n é a quantidade de letras. Porém, se tiver uma quantidade de letras repetidas, é só dividir pelo produto dos fatoriais da quantidade de repetições de cada letra. Então, a palavra amor, por exemplo, tem 24 anagramas, que é 4 fatorial. E essa quantidade de anagramas será um pouco mais importante à frente, mas vamos guardar isso um pouco. Enquanto isso, um palíndromo, também conhecido como anacíclico, é uma característica de quando uma palavra pode ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda sem mudar nada. Então, um exemplo seria a palavra arara, que não importa o sentido que você adote, você sempre vai ler arara. Outra forma de pensar sobre palíndromos é pensar na simetria da palavra. Podemos pensar isso olhando para os extremos delas. Se as letras forem iguais, tá tudo certo. Então vamos analisar o próximo par de letras. E a gente pode repetir esse processo até chegar no centro da palavra sem nenhum conflito. Se isso acontecer, então é um palíndromo. Se isso não acontecer, não quebrou a simetria, então não são palíndromos. Com os conceitos já explicados, agora a gente precisa criar um algoritmo para resolver esse problema. A ideia mais intuitiva seria pegar a palavra que veio da entrada, descobrir seus anagramas e depois checar se cada um deles é um palíndromo ou não. E isso daria certo, mas seria muito ineficiente. E o motivo principal está na parte de criar os anagramas, porque criar o anagrama está na ordem do n fatorial. E n fatorial é uma coisa que cresce muito rápido. Então, para ter uns números aqui de comparação, 15 fatorial é aproximadamente 1,3 trilhão. 60 fatorial, que já é um pouquinho mais alto, é praticamente a mesma quantidade de átomos que existem no universo. Mas o input que vai vir pode chegar a 100.000 letras. Então, só calcular isso já não seria uma forma fácil, não seria algo trivial. Então, ok, precisamos abandonar essa ideia de criar um anagrama e vamos pensar algum outro jeito de resolver esse problema. Vamos tentar perceber algum padrão vindo da palavra base e de alguma forma determinar se ela pode ou não formar um palíndromo. E esse padrão, na verdade, é bem simples. Isso é por conta da simetria das palavras. Palíndromos, né? Se a palavra é simétrica, isso significa que cada aparição de uma letra existe outra aparição dela. Então existe uma quantidade par de cada letra em que está nessa palavra, o que independe completamente da ordem em que as letras aparecem. E isso já tira a necessidade de a gente criar os anagramas da palavra. Na verdade, tem um caso que isso não está completamente certo, que é quando a palavra tem um tamanho ímpar de letras. Que nesse caso, uma das letras não terá um par da palavra. Mas isso não será muito um problema, pois o resto das letras ainda assim vão aparecer uma quantidade par de vezes. Então, desde que só tenha uma letra aparecendo uma quantidade ímpar de vezes, a palavra ainda é palíndromo. E isso independe do tamanho dessa palavra. Agora, a gente tem que transformar isso em algo computável, para a gente finalmente poder fazer o código do problema. Precisamos guardar em algum lugar a quantidade de vezes que
cada letra aparece. Para isso, a gente pode imaginar um vetor, que para cada posição dele, alguma letra do alfabeto estará associada. E vai guardar nessa posição, nesse vetor, se a quantidade de vezes que a letra aparece é par, representada pelo zero, ou ímpar, representado pelo 1. E como esse vetor só terá zeros e uns, a gente não precisa nem pensar como um vetor. A gente pode pensar como um número em binário, em que os computadores são muito bons de utilizar, de manipular. Então, depois que a gente adicionou todas as letras da palavra, é só checar se o número é zero, ou seja, todos os bits são zeros, ou se ele é uma das potências de 2, que é um dos bits, que somente um dos bits é 1. Para fazer isso, a gente precisa utilizar dois operadores de bits, que eu vou explicar rapidamente só para deixar mais claro o problema. O primeiro deles é o XOR, também conhecido como o exclusivo. O seu símbolo na maioria das linguagens de programação é um acento circunflexo. A ideia dele é que se os dois bits forem diferentes, a saída é 1, mas se os dois forem iguais, a saída é 0. Outra forma de pensar nele é como um inversor de bit. O short de um bit com 1 sempre será seu bit complementar. Então, se esse bit for 1, o resultado será 0, e se for 0, o resultado é 1. E quando você faz o short desse bit com 0, você só mantém esse bit igual. Agora, vamos para o segundo operador, o left shift, que é um símbolo de duas setinhas apontadas para a esquerda. Ele não opera um bit, ele opera todos os bits do número. O que ele faz, ele leva os bits uma quantidade de vezes determinada, né, para a esquerda. E ele coloca 0 nos espaços vazios que aí sobrou. Então, no exemplo do número 0101, se fizermos um bit shift, ele ficará 1010. Mas se fizermos de novo, ele ficará 0100. E isso foi porque o último bit também foi perdido, porque passou do tamanho delimitado do número. Com todos esses conceitos prontos, agora a gente pode começar a fazer o código. Então, vamos começar aqui a codar o problema. Eu vou estar usando a linguagem C, que é a linguagem que o programa pede para utilizar. Então, vamos lá. Vamos começar importando a biblioteca padrão, né, do C, standard.io, e criar a main aqui. No problema, a primeira linha de entrada é o tamanho da palavra. Então, que ele chamou aqui de N, então vamos fazer a mesma coisa, né? E aqui o N, e a gente lê esse valor N, que vai ser o tamanho da palavra. E aí a gente vai ler os próximos N caracteres, que são as letras da palavra, né? Então vamos para cada caractere. A gente faz um for para isso, para poder iterar, né? E a gente vamos criar um caractere C e a gente lê esse caractere C. C. Endereço de C. Uma dica, se eu fizer isso aqui, provavelmente vai dar errado. Eu tenho que normalmente dar uma barra de espaço antes do porcentagem C, porque o SCF é meio estranho, assim. Algumas vezes ele vai ler a barra, o enter, então ia dar bastante errado o problema. Então, sempre que você não quiser ler, sempre que você quiser ter certeza que você vai ler um caractere, que não seja barra de espaço ou enter, dá, dá uma barra de espaço antes do porcentagem C. Só uma dica. Agora a gente tem que criar aquele vetor, que na verdade não é bem um vetor, vai ser um número, né? Que a gente vai tratar em bits. Ou melhor, um nome melhor seria o bitmap, né? Que vai precisar ter 26 posições. Então precisa ser um tipo que tenha pelo menos 26 bits. E o inteiro já tem mais que 26, né? O inteiro ele tem 32 bits. Então a gente pode criar aqui, vamos chamar paridade, né? Que meio que é o que a gente está checando, a paridade de cada letra. E vamos começar com todos os bits setados em 0. Agora, a gente tem que alterar, depois,
para cada letra a posição desse nesse nessa pare nesse bitmap, né. Para isso a gente pode usar o XOR, porque o XOR, que nem eu falei antes, ele serve como um inversor. Então se você fizer o XOR de um de o XOR de um com alguma outra coisa vai sempre inverter o bit. E é o que vai acontecer, né, porque uma vez vai aparecer uma letra, então ela vai ter uma quantidade ímpar, aí depois vai aparecer mais outra, então vai virar par, aí ela vai aparecer mais outra, então vai voltar a ser ímpar, e é meio que essa ideia de ficar invertendo o tempo todo. Então o XOR é uma ótima opção. Então a gente pode fazer o seguinte, a paridade vai isso daqui é a mesma coisa do que, receber a paridade do XOR de alguma coisa, mas é um jeito mais compacto de escrever, eu acho que fica melhor em geral. E essa paridade, esse XOR vai ser com o quê? Vai ser com um bit específico da letra que estamos olhando. E como a gente pode saber isso? A gente pode, primeiro, saber qual é a posição dessa letra no alfabeto. É indexado como 0, né. E isso é bem simples de fazer, porque em C, as letras são todos os caracteres estão associados a um número, e tem uma tabela para isso, que é a tabela ASCII, e as letras do alfabeto estão em uma ordem sequencial nessa tabela. Então dá pra gente conseguir descobrir isso bem simples. A gente bora criar tipo um inteiro chamado pos, que é a posição no alfabeto, e ele vai receber o caractere menos como se fosse a posição do A. E isso vai dar a posição que a letra está no alfabeto. Então o próprio A seria a posição 0, o B seria a posição 1, o C seria a posição 2 e assim por diante. E isso vai ser útil, porque agora a gente pode, aqui na paridade, no XOR, né, escolher o bit específico que a gente quer da posição, que é o quê? É um bit ligado na posição pós. Porque o 1 seria, vamos dizer, tudo 0 com o último bit ligado 1. E quando a gente faz, por exemplo, isso pós vezes, a gente consegue escolher exatamente a posição que tá. Se isso aqui fosse, por exemplo, a letra B, se isso aqui fosse a letra C, se isso aqui fosse a letra D, e assim por diante. Então a gente consegue escolher, uma posição, um número que um bit só esteja ligado. E é por isso que o bit shift e o XOR aqui vão ser extremamente úteis para fazer isso. E praticamente isso aqui tá pronto já. A gente já criou tudo, né, já checou a paridade de todas as letras, e agora a gente tem que checar se ele se esse resultado, ele tá zerado, né, ou seja, só tem letra que apareceu quantidade de par vezes. Então, bora fazer esse caso, né, se a paridade for igual a 0. Antes, obviamente, a gente tem que criar aqui uma variável, né, que está falando que se é palíndromo ou não, se pode formar um palíndromo, né. Vamos começar falando que é falso, né, que não dá para formar um palíndromo. E caso esse primeiro caso, se seja possível, né, se tenha se ele seja todo zerado, o palíndromo recebe 1, então é verdadeiro. E aí, agora a gente também tem que checar se só tem um bit ligado. Então a gente, para todas as letras do alfabeto, então do 0 ao 26, né, hã, a gente pode checar se essa paridade vai ser o 1 shiftado i vezes. E caso seja, o palíndromo também vai receber 1. Que isso daqui seria exatamente o que eu falei agora mais cedo, que é só um bit ligado e pronto. E que é exatamente o que a gente está procurando aqui. Pronto, aqui acabou, praticamente. A gente já com isso dá para saber se uma palavra é palíndromo ou não. Então bora só fazer a saída, né, que é se for palíndromo, a gente coloca um sim, né, printa um sim. Caso contrário, a gente printa um não. E acredito que seja isso. Eu vou compilar aqui o programa. Anagramas. Aí não deu erro. Vou rodar aqui.
se você fizer um GCC e não botar o arquivo de out, ele sempre sai um A.out. É só uma coisa que eu gosto de usar. Vamos usar o exemplo que ele deu aqui, que é uma palavra de 4 tamanho, de 4 letras, e Ana com 2 N's. Então 4, Ana, pronto, é uma palavra palíndromo. A gente pode testar agora outro exemplo, que também é de 4, com 2 A's assim no final, e não é palíndromo. Eu peguei mais exemplos que eu usei também no vídeo, então vamos copiar isso aqui, por exemplo, esse próximo. Esse daqui, teoricamente, é para ser. Então, aí tá dando certinho. Eu posso pegar mais um aqui. Esse aqui não é para ser, ele não deve ser palíndromo. E aí, ele não é palíndromo. Então, ele não forma nenhum palíndromo, nenhum anagrama dele forma um palíndromo, melhor falando assim. Então é isso, o problema é bem simples, dá para abstrair bastante ele, dá para transformar um problema que a gente estava usando fatorial para manipular bits, e consegue transformar esse programa extremamente rápido, em alguma coisa extremamente rápida, até com palavras de tamanho muito maior. Se a gente botasse uma palavra de, como ele falou aqui, de 100.000 caracteres, o programa ia rodar também extremamente rápido. Não ia demorar uma eternidade, como se a gente fosse, ao contrário do que aconteceria se a gente tentasse criar todos os anagramas e depois checar se eles são palíndromos. Então, é isso. Tem um formulário na descrição do vídeo. Se puder, preencha esse formulário. É para um projeto de extensão aqui da USP de São Carlos. E obrigado. Obrigado por assistir o vídeo.